Olá, seja muito bem-vindo à estreia da nossa websérie. Eu sou a Gabriela Biojoni. E eu sou o João Almada. Nós somos sócios da Darts e hoje estamos dando início a um projeto que nasceu para construir pontes, o Conexão Darts. Aqui, a experiência do mercado senta à mesa com a energia da nova geração. Hoje vamos falar sobre o combustível do crescimento profissional, o feedback. Mas não aquele feedback formal de uma vez por ano, e sim a conversa constante. Muitas vezes, a ansiedade por uma promoção nasce justamente do silêncio. O jovem não sabe se está no caminho certo e o gestor acha que se não está reclamando, está tudo bem. Para desvendar essa rota, recebemos hoje Patrícia Teixeira, Head of HR and Organizational Development na Houston Logistics, e Henrique Batarra, Finance Manager Latam na Embecta. Vamos entender como transformar conversa em carreira? Bom, Patrícia, o feedback ele pode disparar mais gatilhos em um jovem profissional? O que está por trás dessa sensibilidade maior? Acho que sim. Primeiro porque o jovem está num processo de construção da identidade profissional. O que significa que ele não vivenciou ainda uma experiência de sucesso, né? Ele não tem um histórico de fracasso. E isso, de fato, gera uma insegurança emocional. E eu acho que também em função até da geração Z, que tá aí, que cresceu com as redes sociais. E existe uma comparação pública, explícita, né, para esse público, né, e de até um feedback que é instantâneo. Esses dois fatores, ele de fato, para os jovens, assim, gera uma sensibilidade maior, sim, no feedback. Bom, Henrique, e como utilizar o feedback em prol do desenvolvimento da equipe? E também, quando esse feedback é negativo, como fazer para não travar o profissional, né? Eu acho que é muito importante lembrar que, de fato, o feedback é uma ferramenta de desenvolvimento. Então, tanto o feedback negativo é importante, quando necessário, quanto os feedbacks positivos, né? Então, acho que como gestor a gente precisa lembrar de reforçar os comportamentos bons, né, as entregas boas do funcionário. Então, ter esses momentos de feedback positivo é muito importante, com uma regularidade, né? Claro, não é algo de diário ou com uma frequência muito grande, mas sempre que o funcionário passar por uma entrega boa, tiver um projeto bom, você lembrar de fazer esse feedback positivo. E quando o feedback for negativo, eu acho que é muito separar a pessoa do profissional também. Então, a mensagem importante de que não é o feedback necessariamente que você é um comportamento de pessoa, mas um comportamento de você profissional. Então, conseguir passar essa mensagem já separado, acho que ajuda também a pessoa que está recebendo feedback negativo a entender que não é algo pessoal, é profissional e que vai ser parte da sua rotina, vai ser parte do seu dia a dia, e que você precisa ouvir aquilo e entender e absorver e como você vai processar essa informação para, né, enfim, mudar o seu comportamento e, de fato, conseguir se desenvolver como profissional dentro da sua carreira. E até pegando o gancho, Henrique, é interessante que você passou, né, porque principalmente a Gen Z, ela tem uma pressa, né, para a promoção, né, eles querem crescer cada vez mais rápido, né, e ter essa ambição. O quanto essa ambição também é saudável ou a ansiedade é acelerada? Eu acho que essa pergunta também serve para vocês dois, né? Eu acho que é saudável quando essa pessoa ela tem consciência de que há uma preparação para esse próximo cargo, né? E se preparar significa investir tempo, muitas das vezes abrir mão, né, de algumas questões pessoais. Então, a preparação ela envolve desenvolver competência, ela envolve entender mais sobre a próxima posição, crescer dói, eu costumo dizer, né? Eu, quando era criança, assim, eu tinha a dor do crescimento, eu não sei se vocês já passaram por isso, essa lenda da dor do crescimento. E eu lembro de passar noites e noites, assim, com muita dor, minha mãe me levava aos pediatras e nenhum médico descobria que dor era aquela, e aí ele falava, é porque você está crescendo, é porque você está crescendo. Então, crescer dói, exige esse esforço, essa preparação. Então, quando se tem essa consciência e se está disposto a pagar esse preço, eu acho que é saudável. Não é saudável quando você quer ir para um próximo nível só por comparação. Sim. Que é o que a gente falou das redes sociais, né? As redes sociais estão aí hoje com essa comparação muito explícita, né? E, naturalmente, você acaba se comparando com os outros, e é uma né? comparação desleal, né? Acho que quando a gente se compara com as redes sociais é sempre muito performático. Exatamente. Então, ninguém mostra na rede social a dor do crescimento que a pessoa enfrentou para trás. Exatamente. Então, você compara até com uma imagem muito limitada do que aquela pessoa quis compartilhar, né? Então, isso complica bastante a ansiedade de você querer subir, né? Agora, vamos para o duelo de lousas. Nesse quadro, os convidados irão responder as perguntas com uma ou mais palavras. Confira.
Receber um feedback negativo na frente da equipe é? Foi? Frustrante. Desmotivante. Para definir prontidão para o próximo nível, qual é a palavra-chave de um profissional que está realmente maduro para crescer? Exercer sem ser formalmente. E relacionamentos. Agora, para essa última pergunta, vocês vão responder pensando o que o outro iria achar como a palavra ideal. Podemos seguir? Vamos. Tá bom. Qual o impacto que um feedback negativo pode gerar em um funcionário? Perda de produtividade e o meu a frustração. Tem um que não é tão comum, mas, e acontece muito, né, na vida real, que às vezes o funcionário ele recebe um feedback negativo, ele não digere bem, e ele gera um impacto na equipe. Sim. Porque ele, você viu aquele dia, você lembra, né? E aí não concordo, e aí fica ali os dois conversando, e aquilo ali vai se multiplicando, e aí quando você vê, já tá todo mundo embarcando e é desmotivado. Às vezes o poder da influência ali da pessoa na equipe, Exatamente. pro bem ou pro mal. Pro bem e pro né? mal, exatamente. Exatamente. Essa pessoa que é vista como uma referência, né, mais do que nunca você precisa saber como cuidar desse feedback, porque ela pode impactar para o bem. Aquele feedback pode ser um caminho para impactar positivamente a equipe e também para um outro lado. Patrícia, que conselho você oferece para jovens que querem crescer com consistência, não só com urgência? Esses são 2 pontos importantes. Primeiro, preparação. Preparação envolve entender quais são as competências desse próximo cargo, entender quais são os skills necessários, se existe uma formação necessária para se preparar de fato. E o que a gente falou aqui também que é muito importante, feedback. Peça feedback, porque o feedback, ele, de fato, como a gente falou, né, não é um processo de julgamento, é um processo de desenvolvimento mesmo, de carreira. Então, peça feedback regular para o seu gestor, para os seus pares também, muitas das vezes, para o seu cliente interno, porque esse feedback vai te ajudar também a corrigir a rota. Converse com pessoas que já exercem essa posição que você almeja, até para entender, né, o lado difícil da história. Não é só o que a gente vê no LinkedIn, né? Fui promovido, mas quais os desafios da posição, né? O que ela aprendeu com isso? Acho que assim, a preparação ela é essencial. E acho que por último, tudo tem seu tempo e sua hora. O mundo que a gente vive, de fato, nos impulsiona para querer as coisas muito rápido, mas assumir uma posição que você não está preparado também pode te levar ao risco de ser exposto, né, a uma situação por falta de preparação. E o conselho principal é preparação. E Henrique, qual dica você deixa para quem deseja melhorar a forma de dar feedback aos seus liderados? De fato, pensar muito do que a gente comentou do profissional e do pessoal. Então, acho que feedbacks negativos, eles são parte do processo. O primeiro a gente sabe, né, dependendo do que acontece, isso pode elevar um pouco os ânimos, então é sempre esperar esses ânimos estarem mais calmos, né? Então, acho como parte do gestor. Então, porque feedback não é bronca, né? É feedback, são processos diferentes. E conseguir passar essa mensagem com a claridade de você profissional, então o Henrique profissional, que é o que está recebendo esse feedback. O Henrique Pessoa é outra entidade, né? Outro momento. Então você conseguir deixar a mensagem com essa separação para que a pessoa que está recebendo feedback negativo entenda que são coisas separadas, acho que já ajuda como ela vai receber esse feedback, como vai absorver, para de fato mostrar que, olha, isso é uma preocupação. Então o feedback é uma maneira de preocupação, uma maneira de se eu não te dou o feedback negativo, na verdade, talvez, então, seria um problema maior, né? Então, se eu não te dou o feedback negativo quando você precisa, é porque eu não quero te ajudar no seu desenvolvimento. Então, é você conseguir separar essa mensagem e deixar isso muito claro para que talvez a pessoa absorva de uma forma diferente e consiga levar proveito disso, né? Maravilha. Legal. Muito obrigado, gente. Obrigada. Obrigada a vocês. Muito obrigado. A conclusão de hoje é clara. Quem não se comunica, se complica. A promoção é consequência de um alinhamento que acontece todos os dias. Obrigado aos convidados e nos vemos no próximo episódio. Se você quer construir uma cultura de feedback na sua empresa ou está buscando uma oportunidade onde a sua voz seja ouvida, a Darts é a sua parceira.